Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Degraus Live, especialmente ao programa Handebol Mais. Estamos aqui com uma figura importante do handebol. Ele vai aqui deixar o seu nome e fazer uma breve apresentação. Muito boa tarde. Antes de mais agradecer o convite do canal Degraus Live, especialmente ao programa que tem a ver com a minha modalidade, da qual sou apaixonado, que é o handebol. Meu nome é Otel Matus, sou treinador do Clube de Esportes da Costa do Sol, na equipe de sênior masculinos. Ok, muito obrigada. Gostaríamos de saber um pouco mais do handebol. Como é que é visto essa modalidade de Moçambique? É um desporto coletivo que é praticado num campo com dimensões de 40 por 20, onde geralmente é praticado com as mãos, diferentemente do futebol. O handball é praticado com as mãos, tendo quase os mesmos objetivos que os de futebol, não é? Porque a única diferença que existe lá, uma das mais importantes diferenças que existe lá, é que o handball joga-se com as mãos, enquanto que o futsal, por exemplo, joga-se com os pés. O número de jogadores também em campo é de 7, dos quais 7 para cada equipe, dos quais 2 ocupam a posição de guarda-redes e os outros 12 disputam o espaço, esse espaço de 40 metros por 20. Mas também essa modalidade tem suas regras. Por exemplo, os jogadores de campo não podem chutar a bola com o pé, não é? E os guarda-redes também são os únicos que podem defender a bola por todas as partes do corpo. E o resto são regras que só estando lá é que a pessoa pode ter uma melhor noção de como é que se pratica essa modalidade. Quais são os desafios do clube? Os desafios do Clube de Esportes da Costa do Sol nesta modalidade é voltar a conquistar títulos, tendo em conta que nos anos transatos o clube já foi um campeão por várias vezes. E depois teve um interregno de quase 10 anos que ficou sem ganhar títulos. E isso fez com que a modalidade, em algum momento no clube, perdesse seu espaço. Mas de há 4 anos para cá, depois de termos recebido o convite para assumirmos a equipe sêniores, tentamos trazer outra dinâmica. Tendo essa dinâmica culminado com um segundo lugar no Campeonato Nacional de Chimoio em 2019 e em 2020 fomos campeões da cidade. Desculpa, em 2018 ficamos em segundo lugar no Chimoio e em 2019 vencemos o Campeonato da cidade. Infelizmente não tivemos o Campeonato Nacional neste ano. Mas acha que esta modalidade é reconhecida no nosso país? Eu penso que ela está no meio, né? Porque nós, como amadores da modalidade, sentimos que não há um reconhecimento. Mas por quê? Porque não se dá o valor que devia se dar à modalidade. Mas que, pronto, sendo eu, não é, técnico e uma pessoa também ligada à educação, né? Tenho participado em jogos esportivos escolares, onde tenho notado que é uma das modalidades mais praticada do país, a seguir ao futebol. Mas que ela não tem o espaço que ela devia ter, porque faltam apoios e mais visibilidade. E já agradecer a Degraus Live por abrir o espaço para essa modalidade. O que podemos fazer para poder contornar essa situação? Talvez conseguirmos mais patrocínios ou patrocínios mesmo? Antes de mais nada, é preciso que as equipes em si melhorem a qualidade, porque só a qualidade é que atrai
os potenciais patrocinadores. Depois disso, de nós melhorarmos a nossa qualidade e os campos de jogos, é preciso que os meios de comunicação, não é, aproximem mais para que haja divulgação desta modalidade. E isso tenho a certeza que pode fazer com que ela seja mais visível, pode ser mais visível a nível nacional e a nível internacional. Tendo em conta a situação em que o mundo se encontra, a Covid-19. A Covid-19, de certa forma, veio impedir alguma coisa no handebol? Sim, a nossa modalidade, acredito que foi uma das mais prejudicadas. Sabeis de já que é uma modalidade praticada pelas mãos e são as mãos que fazem com que haja o maior contágio da Covid-19. Então, com os decretos que foram anunciados pelo Sua Excelência Presidente da República, isso fez com que nós também ficássemos um pouco lesados, porque sendo uma modalidade que pratica-se com as mãos e que exige que haja uma série de cuidados, não é? E conforme eu havia dito aqui na nossa conversa, que o nosso desporto ainda não tem aquele espaço que ele devia ter. Então, nós não nos organizamos suficientemente para podermos fazer a nossa modalidade nesse período de Covid. Se fosse presidente da federação, o que faria para poder dar mais visibilidade ao handebol? Uma pergunta um pouco difícil, mas pronto. Se eu fosse o presidente da República, presidente da federação, eu acho que, antes de mais, faria com que, primeiro, trazer os potenciais patrocinadores para a modalidade. Não falo de patrocinadores de grandes empresas, das pequenas empresas, porque eu acredito que, do mesmo jeito que o handebol está numa situação de pouca visibilidade, há empresas também que têm pouca visibilidade, mas que precisam de desporto para poderem crescer. Então, é preciso ir ao encontro dessas empresas para poderem ajudarem a crescer a modalidade. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria devolver os escalões de formação às escolas, porque o handebol é uma modalidade de custos, não é? Então, era preciso que a parte da formação voltasse às escolas e a alta competição fosse para os clubes. E aqui em Moçambique, a nossa modalidade em particular é praticada por poucos clubes. Temos o Costa de Sol, temos o Clube de Esportes de Majed, temos o Machaquém, temos o Clube de Dondo e a Escola Náutica. O resto são equipes. Então é preciso que essa modalidade volte aos clubes e a formação esteja encarregue às escolas. O Mister pode nos fazer top 10 dos melhores jogadores do handebol? É um pouco difícil, porque estamos praticamente há um ano e alguma coisa sem jogarmos. Alguns nomes, provavelmente, porque não posso fazer o top 10 só da minha equipe. Falar de top 10 tem que falar de todos os jogadores a nível nacional. Então, são jogadores que só estando em contato com eles, não é que a gente consegue memorizar os nomes, porque, conforme eu havia dito, essa modalidade é praticada quase em todo o país, mas que ela é praticada por equipes, não por clubes. Então fica um pouco difícil mencionar o top 10 dos jogadores, dos melhores da nossa modalidade. O que falta para o handebol ser mais atrativo? Falta visibilidade. O handebol é um espetáculo. Em algum momento as pessoas sabem que o handebol é um espetáculo. Eu já participei na altura, quando atleta, onde nós jogávamos, não havia espaço para as pessoas entrarem.
não é? Principalmente quando houvessem os famosos derbys, os grandes jogos. Os campos ficavam abarrotados, mas que o que acontecia é que os campos ficavam abarrotados, mas a imprensa não estava lá. Então isso fazia com que o espetáculo terminasse só ali e não fosse visto a nível nacional e a nível internacional. Então é preciso que a imprensa também faça o seu papel, que é de divulgação dessa modalidade, e nós também, fazedores dessa modalidade, nos organizemos melhor e para trazer um espetáculo de qualidade, e esse espetáculo é que vai fazer com que as pessoas aproximem mais e que também a imprensa também esteja conosco. O que faz com que o handebol não seja reconhecido é por falta de visibilidade, só isso? Ou tem mais alguma coisa que talvez deixou aqui escapar? Mas eu havia dito que o handebol é praticado a nível nacional por menos de 6 clubes. O resto são equipes, quer dizer, é um hotel em Matusse, juntar um grupo de jovens e formar uma equipe, não é? E chega um período em que o hotel em Matusse já não consegue, não é, suportar as despesas da equipe. A equipe desaparece, não é? Mas se essas equipes estivessem em alguns clubes, provavelmente, porque os clubes têm um certo suporte, não é? Então, essa é um dos fatores que faz com que essa modalidade não seja conhecida. Por exemplo, eu vou falar um pouco de mim. Eu sou, na altura, quando atleta, eu fui formado no Ferroviário das Motas. Saí da escola para o Ferroviário das Motas. Mas hoje em dia, onde está o Ferroviário das Motas? Desapareceu. O Desportivo da Matola, que já foi uma das grandes equipes a nível nacional, também já não movimenta o handebol. E tantos outros clubes, o Estrela, o Machete continua, mas o Estrela, estamos a falar do Desportivo, do Ferroviário, eram equipes que na altura, eram clubes que na altura movimentavam a modalidade. Mas de uns tempos para cá pararam de movimentar essa modalidade. E, consequentemente, a modalidade hibernou. Que medidas as associações deveriam tomar para tornar o handebol mais visível? Antes de mais, as associações também devem se organizar, porque é preciso que a nossa modalidade acabe com um fenômeno que eu acho que é muito estranho. Quando estamos no ato de concorrer para eleições, somos 10, 20, 30 pessoas, mas já no decurso do mandato, não é? Descobrimos que só é uma ou duas ou três só no máximo que estão a gerir a associação ou a federação. Isso faz com que em algum momento as pessoas pensem que não há seriedade. Por quê? Porque as pessoas criam, não é, um elenco e só para o inglês ver, como se diz na gíria, e depois, quando chega a vez de dirigir, já querem dirigir 3, 4 pessoas, não é? Criam barreiras que fazem com que um bom número de elementos do elenco deixem de participar, não é? Das decisões da associação, e fica só um grupinho. Quer dizer, eu sinto que esse é uma das piores coisas que existem na nossa modalidade. É preciso que o elenco, não é, que foi eleito, não é, seja esse elenco a dirigir a modalidade durante os 4 ou 5 anos, dependendo daquilo que é o período que dura o certo elenco. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é preciso que as associações sejam legalizadas, porque só uma associação legal pode ter apoios dos potenciais patrocinadores e também do Estado. O Estado não tira dinheiro para indivíduos ilegais. Então, é preciso que as associações também sejam legalizadas. A partir daí é que vamos ter um desporto em que o próprio Estado vai saber a quem está a dar o dinheiro. Porque é incrível. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui na nossa associação da cidade de Maputo há precisamente 5, 6 anos. Na altura eu estava a representar a Universidade Pedagógica. O único ano que a Universidade Pedagógica de Maputo tentou ter a modalidade. E a Universidade Pedagógica é uma instituição do Estado.
quando, da vez de efetuar pagamentos para taxas da associação, a Universidade Pedagógica simplesmente pediu NUIT e a nossa associação não tinha NUIT. Como é que queres que os clubes aceitem a modalidade se tu, como associação, não consegues ter um NUIT? Então, acredite, só tivemos um ano da Universidade Pedagógica que tinha tudo para dar certo, tinha todas as condições criadas à Universidade Pedagógica para ter a modalidade, mas por ver a desorganização da própria associação, acabou se retirando. É exatamente isso que faz com que a modalidade, para além dos outros fatores que eu falei, esses também fazem com que as pessoas não, os clubes, os grandes clubes não aceitem aquela modalidade, porque há uma grande desorganização no seio desta modalidade. Então, nós temos que organizar a nossa associação, temos que organizar a nossa federação, só assim é que vamos ter clubes bem organizados, etc, etc. Muito bem. Volto a insistir numa questão que ainda não me foi respondida. Os top 10, os melhores top 10 do handebol. São vários atletas muito bons, não é? A nível nacional. Eu estaria a ser injusto se eu respondesse alguns nomes, porque o rendimento de um atleta, por exemplo, é definido pela época. Então, vamos ver que estamos há 2 anos sem jogar. O mesmo atleta, há 1 ano e alguma coisa sem jogar, ou 2 anos. O mesmo atleta que na época de 2019 esteve no auge, provavelmente a essas alturas já não está no auge. Então, para mim é muito difícil responder essa questão, porque o rendimento do atleta depende da época. Os jogadores não estão sempre a 100% no seu auge. Há momentos em que estão um pouco embaixo da sua forma. Então, é um pouco difícil responder essa questão do top 10. E outros atletas é que nós estamos cá em Maputo. Temos muito bons atletas na província de Sofala, Manica, Nampula, Cabo Delgado, etc, etc. Mas que, como são atletas que só nos cruzamos nos campeonatos nacionais, e há 1 ano e meio que não temos campeonatos nacionais, fica complicado também eu dizer que o top 10, se fossem os meus jogadores, eu até poderia dizer que o top 10 dos meus jogadores, porque eu conheço todos eles, mas não conheço os jogadores adversários, não conheço todos os jogadores adversários. Conheço alguns, mas não conheço todos. Ou conheço de vista, mas os nomes nesse momento estão a fugir. Mas pegando a época, talvez em 2018 houve um campeonato, certo? Em 2018 tivemos todas as competições. Tivemos o torneio de abertura, tivemos a Taça Maputo, tivemos o campeonato da cidade e fomos apurados para os campeonatos nacionais que decorreram em Manica, na cidade de Chimoio. Certo. Então, vou descendo. Top 5 em 2018. Tivemos vários jogadores. Eu não posso falar, não posso colocar como se diz, no pódio atletas adversários quando eu sinto que os meus são os melhores. Então eu posso dizer que os meus foram os melhores, porque foi uma competição um pouco atribulada, porque fala-se um pouco de injustiças, não sei o que, mas pronto, tudo faz parte do jogo. Mas eu acho que os meus jogadores foram os melhores. Na altura, porque há alguns que depois passaram para a equipa adversária. Falo do Milton, falo do Dudu, falo de 2 atletas que são adversários, o Yuri, o Joel, como é que é? Deixa eu dizer que alguns nomes estão a fugir. Sim, sim. Esses são pessoas que, como tenho tido, para além de sermos adversários, são pessoas que têm tido contato permanente. Então é fácil ir buscar essas pessoas. Sim. Que jogador é considerado o pior? O pior jogador?
Eu sou treinador, não posso indicar os piores jogadores. Isso é para indivíduos fazerem estatísticas. Eu como treinador, porque eu tenho que fazer com que aquele pior seja bom, seja melhor. Então eu tenho que fazer tudo por tudo para aquele jogador que se sente ou que em algum momento as pessoas olham para ele como um péssimo jogador, não é? Apresente-me um rendimento aceitável, ou um rendimento bom. Então é difícil indicar o pior jogador. Eu tenho que fazer com que aquele que é considerado o pior seja muito bom. Então, eu trabalho por acaso já tive a sorte de trabalhar com todos os escalões, desde iniciados, juvenis, júniores até sênior. Então, estás a imaginar uma criança que foste buscar na escola, que nunca pegou a bola na sua vida. E tu podes considerar que aquela criança é péssima. E de repente aquela criança ir te provar que só não tinha noção do que era aquilo. E essa criança mais tarde vir te provar que é uma das melhores. Vou dar exemplo do Yuri. O Yuri, nós quando conhecemos ele há mais de 15 anos atrás, não é? Era um miúdo que as pessoas olhavam para ele, não viam um futuro nele, porque era um gordinho, né? Tinha dificuldades de andar, não sei o quê. Mas há coisas que ele tinha que os outros não tinham, não é? Era um miúdo que com 10, 11 anos já marcava golos espetaculares. Ele não tinha dificuldades em correr, tinha espaço, não sei o quê. Passado alguns anos, ele tornou-se um dos melhores jogadores que nós tivemos cá. Quer dizer, ele foi considerado um dos melhores jogadores que a Malta teve aqui em Moçambique, não é? Então, que se tivéssemos uma visibilidade, ou se a nossa modalidade permitisse contratos estrangeiros, acho que era um dos primeiros jogadores, não é, nos últimos 15 anos a sair para fora do país, pelo nível que ele atingiu, não é? Mas que no início ele tinha certas dificuldades. Então, por aí. Quem o Mister acha que é um grande adversário? Nos últimos anos, os campeonatos têm sido decididos entre o Clube de Esportes da Costa do Sol e o Mandanglane Ball Clube. Mas há uns 6, 7 anos tínhamos o Machacan, que também dava luta. Hoje em dia, de questões que não cabe a mim responder aqui, mas que estão ligadas ao próprio clube. O clube retraiu-se um bocadinho na luta pelos títulos. Mas temos uma equipe, que é a Escola Secundária Mateus Sassem Temba, que é orientado por uma senhora que já endereço um forte abraço, que é uma senhora que faz muito pela essa modalidade, a professora Marizola. Essa equipe é uma equipe que vem dando luta, não é? Ela luta com Costa do Sol, luta com o Mandanglane Ball Clube, mas que eu sinto que em algum momento vai perder esses atletas, porque é uma escola, não é? E esses meninos que outrora tinham 12, 13 anos, hoje já têm 20, 21 anos, não é? Eles já têm uma outra visão, sabem que já não podem jogar só por jogar, têm que jogar para ganhar alguma coisa, não é? E quando eles sabem que na equipe X, ao nível em que eu estou, posso jogar e ganhar alguma coisa, então eles preferem passar para aquelas equipes, não é? Mas se a escola secundária Sassam Temba tivesse um apoio, eu acredito que em mais 1 ou 2 anos ia dar luta, ia lutar pelos títulos, não é? Porque são jovens que nos escalões de júnior ganharam 3, 4 anos consecutivos, mas quando chegam os sêniores ganham os mais fortes, que geralmente é o Costa do Sol e o Mandanglane Ball Clube. Estivemos aqui com o Télio Matus, ele deixou-nos um pouco daquilo que é o handebol. Foi muito interessante aprender um pouco desta modalidade, que muitos não conhecem, mesmo eu desconhecia a modalidade. Muito obrigado pela presença, Mr. Otélio. Pode deixar-nos as últimas considerações? Mais uma vez, agradecer a The Graus Life pelo convite, que nos chame mais vezes para nós falarmos desta modalidade. É claro que neste exato momento estamos num período complicado por causa da situação do Covid-19, e em que em algum momento o último decreto, porque já estávamos a preparar-nos para voltar aos campos, havia sido marcado um jogo ou um torneio alusivo
ou de homenagem a um homem que tanto fez para essa modalidade, que é o senhor Eduardo Fumo, que havia sido marcado para dia 31 esse findo, porém não aconteceu, porque exatamente na semana em que estamos a preparar esse jogo, foi levantado esse novo decreto que suspendeu torneios e treinos para as equipes de alta competição. Dizer a todos os amantes dessa modalidade que fiquem calmos, em particular os moçambicanos, que fiquem calmos, que brevemente voltaremos a competir. É preciso que cumpram com todas as normas de prevenção para a Covid-19. Façam como eu, adiram às vacinas, que brevemente todos nós voltaremos a competir ao mais alto nível. Só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima edição.